Em Coríntios 4:4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da imagem de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quer dizer, essas pessoas, elas buscam artifícios, artimanhas, para negar a Deus. Mal sabem elas, por exemplo, que muitos dos ateus, filosoficamente, que escreveram, que ditaram as regras do ateísmo atual, clamaram por Deus no leito de morte. Ninguém nasce ateu. O ateísmo, ele surge como uma compreensão depois. Então você começa a seguir fulano, beltrano, não sei o que, e termina que não existe Deus. O ateísmo é uma anomalia no sistema, é uma coisa que você vai em busca de alcançar essa concepção ou essa percepção. Todas as pessoas nascem, na teologia a gente aprende que Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Tem coisas que Deus não comunica com a gente, tipo, por exemplo, onipresença, só Ele é onipresente. Os homens, onipotência, onibenevolência, sei lá, onisciência, tal. É só Deus que é, mas algumas coisas Deus compartilha. Por exemplo, amor, justiça. Você não precisa ser cristão para ter um senso de justiça. Se você descer aqui no prédio e encontrar um rapaz de 30 anos, sei lá, espancando uma senhora de 90, você vai fazer alguma coisa. Porque, cara, isso não tá certo, você não precisa ser cristão. Sim, e da onde veio esse senso de justiça? Exatamente. Da onde foi do Big Bang? Não é, entendeu? Foi, então, o senso de justiça. Não é. Então, esse senso de justiça é compartilhado com a gente. Você pega uma comunidade indígena, ágrafa, eles não escrevem, eles não têm religião definida e tal. Mas lá, se o cara estuprar a criança, sabe que aquilo tá errado, né? Ele vai se dar mal. Por quê? Existe um senso de justiça dentro de nós. Então, esse senso de justiça já é um rastro, já é uma impressão digital de Deus. Deus compartilha conosco. A ideia da teologia do Imago Dei. Nós somos imagem e semelhança de Deus a partir dessa proposta, por exemplo. Por que alguém escolhe o ateísmo ou se vê ateu, na sua opinião? Assim. Como eu disse agora há pouco, o ateísmo, ninguém nasce ateu. Sim, isso então se ele de repente, vou ser ateu, não creio... Ele vai ser convencido, existe um convencimento. Em Coríntios 4:4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da imagem de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quer dizer, essas pessoas, elas buscam artifícios, artimanhas, para negar a Deus. Mal sabem elas, por exemplo, que muitos dos ateus, filosoficamente, que escreveram, que ditaram as regras do ateísmo atual, clamaram por Deus no leito de morte. Por exemplo, clamaram por Deus no leito de morte. Então, o ateísmo que nós conhecemos hoje, ele é através de uma lavagem cerebral, de uma construção intencional de linhas filosóficas e tal. Não queria citar aqui nomes, não é a minha ideia, mas ela não é natural. Não é natural. O natural é que a criancinha crê que existe o Papai do Céu. Esse é o natural. A gente falando de ateísmo e vendo tantas guerras, né, acontecendo, conflitos, né, acho que não tem como a gente não citar isso num momento como esse. Você acredita que essas guerras, elas têm início a partir do momento em que o ser humano vai perdendo a fé em algo maior, vai perdendo medo das consequências dos seus atos? É por ganância, é por falta de fé, é por tudo junto? Eu acho que é por tudo junto, porque sempre você vai perceber que existem oligarquias, oligarcas, líderes, pessoas que têm fome de poder. Às vezes é dinheiro, às vezes é terra, às vezes é nome, às vezes é sempre alguma coisa. E não necessariamente somente essa guerra, mas todas as outras guerras. Isso somado com uma falta de cristianismo. E eu falo cristianismo porque as outras grandes guerras, eu não sei se essa guerra vai evoluir para uma guerra mundial. Tomara que não.
mas tem potencial para isso. Tem todos os ingredientes estão lá para que seja para que a coisa não termine assim tão rápido. Mas a nossa oração é que termine. E as outras grandes guerras, você percebe que grande parte das nações envolvidas são de maioria cristã. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque Jesus Cristo, vamos pegar, sabe, a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que um dos sinais da sua volta seriam guerras, rumores de guerras. Aí eu sou um líder e eu vou produzir exatamente isso. Quer dizer, é uma bobagem, é uma coisa que não dá para você pensar. Uhum. Então, hoje, você pega, por exemplo, os países envolvidos da Europa são de maioria cristã, pelo menos a ideologia sempre foi cristã. Mas há um divórcio entre o cristianismo nominal e a prática do cristianismo. Então, a nossa oração é que a gente volte a praticar o cristianismo, não apenas a falar do cristianismo, mas viver o que Jesus Cristo disse. Quando a gente vive o que Jesus Cristo disse, acabou todos esses problemas. Agora, nunca, em todas as outras guerras, as pessoas deixam Deus de lado e vamos lá, a minha meta, é a minha missão, eu quero terra, eu quero nome, eu quero dinheiro, eu quero sua terra, eu quero ser o dominador, eu quero... Infelizmente. Então, eu acho que todas as guerras que têm um contexto mundial, como essa que a gente está vendo da Rússia, eu acho que elas juntas, elas somam um cenário que elas vão montando o cenário que está lá descrito em Mateus capítulo 24, da volta de Cristo. E a gente fala, né, e tem visto, né, grandes conflitos, né, globais, mas eu entendo que essa guerra existe dentro de cada um de nós, né? Eu percebo que quanto mais a gente nega a palavra de Deus, mais a gente está em guerra com a gente mesmo. Eu acho que é por isso que a gente vê tantos conflitos das pessoas no mundo, né? Ali a gente vê tudo isso, mas é a falta do conhecimento, é aquilo de querer o poder. Ali a gente fala de grandes potências mundiais, mas de querer poder da sua própria vontade, de querer ter um posicionamento, né, a qualquer custo, né? Agora a minha palavra é que vale, a minha vontade é o que vale. Enquanto a gente, acho que estiver em guerra com Deus, com Jesus, com a palavra, o mundo vai estar em guerra. É assim, né? Que nascem os divórcios, é assim que nascem as brigas, é assim que nascem as discussões. A diferença é que quando uma pessoa se torna um mandatário supremo de uma nação, isso não vai terminar num divórcio, num rompimento de uma sociedade ou de uma amizade. Isso vai terminar numa guerra de um país contra o outro. Quanto maior, né, a sua influência, maior o estrago. Maior o estrago, mas sempre é a falta de cristianismo. Amor, justiça. Você não precisa ser cristão para ter um senso de justiça. Se você descer aqui no prédio e encontrar um rapaz de 30 anos, sei lá, espancando uma senhora de 90, você vai fazer alguma coisa, porque, cara, isso não tá certo, você não precisa ser cristão. Sim, e da onde veio esse senso de justiça? Da onde foi do Big Bang? Não é, entendeu? Foi, então, o senso de justiça. Não é, então esse senso de justiça é compartilhado com a gente. Você pega uma comunidade indígena, ágrafa, eles não escrevem, eles não têm religião definida e tal. Mas lá, se o cara estuprar a criança... Sabe que aquilo está errado. Ele vai se dar mal. Por quê? Existe um senso de justiça dentro de nós. Então, esse senso de justiça já é um rastro, já é uma impressão digital de Deus. Deus compartilha conosco. A ideia da teologia do Imago Dei. Nós somos imagem e semelhança de Deus a partir dessa proposta, por exemplo. Por que alguém... escolhe o ateísmo ou se vê ateu, na sua opinião? Assim. Como eu disse agora há pouco, o ateísmo, ninguém nasce ateu. Sim, isso então se ele de repente, vou ser ateu, não creio... Ele vai ser convencido, existe um convencimento. Em Coríntios 4:4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da imagem de Cristo, o qual é a imagem de Deus, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quer dizer,
Essas pessoas, elas buscam artifícios, artimanhas para negar a Deus. Mal sabem elas, por exemplo, que muitos dos ateus, filosoficamente, que escreveram, que ditaram as regras do ateísmo atual, clamaram por Deus no leito de morte. Por exemplo, clamaram por Deus no leito de morte. Então, o ateísmo que nós conhecemos hoje, ele é através de uma lavagem cerebral, de uma construção intencional de linhas filosóficas e tal. Não queria citar aqui nomes, não é a minha ideia, mas ela não é natural. Não é natural. O natural é que a criancinha crê que existe o Papai do Céu. Esse é o natural. A gente falando de ateísmo e vendo tantas guerras, né, acontecendo, conflitos, né, acho que não tem como a gente não citar isso num momento como esse. Você acredita que essas guerras, elas têm início a partir do momento em que o ser humano vai perdendo a fé em algo maior, vai perdendo medo das consequências dos seus atos? É por ganância, é por falta de fé, é por tudo junto, Eu acho que é por tudo junto, porque sempre você vai perceber que existem oligarquias, oligarcas, líderes, pessoas que têm fome de poder. Às vezes é dinheiro, às vezes é terra, às vezes é nome, às vezes é sempre alguma coisa. E não necessariamente somente essa guerra, mas todas as outras guerras. Isso somado com uma falta de cristianismo. E eu falo cristianismo porque as outras grandes guerras, eu não sei se essa guerra vai evoluir para uma guerra mundial. Tomara que não. Mas tem potencial para isso. Tem todos os ingredientes estão lá para que seja para que a coisa não termine assim tão rápido. Mas a nossa oração é que termine. E as outras grandes guerras, você percebe que grande parte das nações envolvidas são de maioria cristã. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque Jesus Cristo, vamos pegar, sabe, a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que um dos sinais da sua volta seriam guerras, rumores de guerras. Aí eu sou um líder e eu vou produzir exatamente isso. Quer dizer, é uma bobagem, é uma coisa que não dá para você pensar. Então, hoje, você pega, por exemplo, os países envolvidos da Europa, são de maioria cristã, pelo menos a ideologia sempre foi cristã, mas há um divórcio entre o cristianismo nominal e a prática do cristianismo. Então a nossa oração é que a gente volte a praticar o cristianismo, não apenas a falar do cristianismo, mas viver o que Jesus Cristo disse, né? Quando a gente vive o que Jesus Cristo disse, acabou todos esses problemas. Agora, nunca, em todas as outras guerras, as pessoas deixam Deus de lado e vamos lá, é a minha meta, é a minha missão, eu quero terra, eu quero nome, eu quero dinheiro, eu quero sua terra, eu quero ser o dominador, eu quero, infelizmente. Então, eu acho que todas as guerras que têm um contexto mundial, como essa que a gente está vendo da Rússia, eu acho que elas juntas, elas somam um cenário que elas vão montando o cenário que está lá descrito em Mateus capítulo 24, da volta de Cristo. A gente fala, né, e tem visto, né, grandes conflitos, né, globais, mas eu entendo que essa guerra existe dentro de cada um de nós, né? Eu percebo que quanto mais a gente nega a palavra de Deus, mais a gente está em guerra com a gente mesmo. Eu acho que é por isso que a gente vê tantos conflitos das pessoas no mundo, né? Ali a gente vê tudo isso, mas é a falta do conhecimento, é aquilo de querer o poder. Ali a gente fala de grandes potências mundiais, mas de querer poder da sua própria vontade, de querer ter um posicionamento, né, a qualquer custo, né? Agora a minha palavra é que vale, a minha vontade é o que vale. Enquanto a gente, acho que estiver em guerra com Deus, com Jesus, com a palavra, o mundo vai estar em guerra. É assim, né? Que nascem os divórcios, é assim que nascem as brigas, é assim que nascem as discussões. A diferença é que quando uma pessoa se torna um mandatário supremo de uma nação,
Isso não vai terminar num divórcio, Sim. num rompimento de uma sociedade ou de uma amizade. Isso vai terminar numa guerra de um Sim. país contra o outro. Quanto maior, né, a sua Quanto maior influência, seu maior o poder, estrago. maior o estrago. Mas né? sempre é a falta de cristianismo.